força. Né, irmã Wanda? Amém. Foi pesado. Antes de nós iniciarmos o culto, a palavra, passar para a palavra, o culto já começou. Eu quero chamar o pastor Roberto aqui, que esses dias subiu as montanhas, não as de Tumucumaque, mas subiu. Aplauda o Senhor pela vida do pastor. O pastor virou um legendário, gente. Um legendário sofre e depois ele ganha outras pessoas para ser um legendário também, porque tem uma missão. Essa missão é mais pessoal, né, do que tem espiritual, claro, mas é mais pessoal, é vencer algo na vida. Quem dera todos os homens pudessem ter essa oportunidade. Eu creio que a partir de agora, aqui na nossa cidade, vai abrir mais oportunidades para os homens. Os homens que estão aqui hoje, as esposas desses homens que gostariam que eles se tornassem um também. Isso é muito importante. Foi muito lindo. Eu estou morta de cansada, porque eu passei a tarde inteira assistindo isso hoje. Mas eu estou aqui para dizer para vocês, ele venceu. E quem vence, não é todo mundo que consegue. Dá vontade de desistir, não é verdade? Às vezes a gente não consegue fazer meio período de jejum. Ai, eu vou estar com enxaqueca nessa hora. Ai, eu não posso ficar sem meu cafezinho. Eu não posso acordar muito cedo. E quem enfrenta essas coisas vence muitos obstáculos. E é para algo pessoal também na sua vida, amém? O pastor vai falar com você um pouquinho. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Esse amém aí, eu que não comi 4 dias, hein? Boa noite, paz seja convosco. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês de forma poderosa. Esses dias, eu estou fedendo, gente. Cheguei agorinha, já vim direto para o culto. Se caso você sentir um cheiro de nhaca, é porque realmente a gente veio direto do culto, do propósito que a gente estava, que se tornar um legendário. Legendário é um movimento que traz o homem de volta para o centro de Deus, para servir o legendário número 1, que é Jesus, servir a sua família e servir a sua igreja. Então esses 4 dias foram dias, eu não vou contar porque não posso contar, mas foi sobrenatural. Rompemos limites, rompemos as nossas limitações físicas, que eu acho que essa aí era para mim, né? Foi a menor, mas muitas coisas Deus fez naquele lugar, coisas que eu achava que eu era, não precisava melhorar, não precisava mudança dentro da minha família, do meu ministério, do meu relacionamento com Deus. E no legendário Deus fez algo poderoso, gente. Cada dia daquela rota, Deus, primeiro que eu fui, né? Eu falei, meu amor, não, eu vou porque é o primeiro do Amapá, e aí vai ser status que eu fui, e eu vou ganhar a camisa, vou ganhar o gorro lá, e aí todo mundo vai dizer, olha, o pastor foi pro legendário, aí eu vou ficar conhecido e tal. Eu vou mentir não, irmão. Eu fui com essa intenção. Mas só que quando eu cheguei naquele lugar, no primeiro dia, eu fiquei lá vendo acontecer as coisas. Você sabe, né, irmão? Quando a gente chega num nívelzinho assim, a gente começa a ter uma posição, a gente começa a dizer, pra que isso, pra que aquilo? E a gente acaba, pela nossa posição de pastor, de servidor público, a gente começa a querer a querer julgar, o ego, né, começa a querer falar. Só que no final do primeiro dia, irmão, eu comecei a entender por que Deus me levou naquele lugar.
E eu sei que eu vim com uma missão de servir o legendário número 1, que é Jesus, de amar mais a minha família e de servir Jesus nessa igreja. E não vou tomar tempo, né, que a minha esposa vai pregar hoje, tem esse privilégio. Eu vi o pessoal comentando no grupo, então já estou muito feliz que ela baixou-lhe a rimpada de Jeová aqui de manhã. Deus usa ela tremendamente. E prepare, porque Deus vai levar muitos homens dessa igreja para o legendário. Casamentos vão ser restaurados. Homens vão voltar para a rota de Deus em nome de Jesus. Amém? Vem, meu amor. Obrigado, Paulo. Glória a Deus. O meu número agora, eu sou legendário 132.393. Arru, arru, arru. Glória a Deus. Nós precisamos ganhar experiência na nossa vida, né? Tudo é experiência. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de ministrar hoje para vocês. Nós estamos na série volta lá, irmão. Vida de rei, realeza não se esconde. E hoje, o tema de hoje, nosso segundo domingo que nós estamos nessa série, se chama Ungido, mas ainda não coroado. E o texto base que eu trago para você hoje está em 1 Samuel capítulo 16. E eu vou só explanar a história para vocês, porque nós já conhecemos essa história. Enquanto isso, os meninos vão colocando aqui no telão. No texto de 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 até o 13, fala sobre a unção de Davi. E nós podemos acompanhar na Bíblia que a história de Davi, ela começa aí em 1 Samuel. De 1 Samuel até o final da Bíblia, fala a história do rei Davi. Pode baixar, irmão, porque a enxaqueca aqui está pegando. Então, sobre a unção de Davi, nesse capítulo de 16 de 1 Samuel, conta a história que Samuel foi designado por Deus para ungir um novo rei. E Deus mandou ele ir até a casa de Jessé, procurar por um dos seus filhos. A palavra diz que Jessé tinha muitos filhos, homens. Eles eram bonitos, eles eram bem afeiçoados, né? Eles tinham boa aparência, eles eram homens de luta, homens de guerra. Então Deus mandou ele lá, que lá ele encontraria o novo rei de Israel. E quando Samuel foi lá, ele foi apresentado a todos os filhos de Jessé, mas nenhum Deus permitiu que ele ungisse. Lá um bom tempo, Samuel perguntou para Jessé: você não tem mais filhos? Afinal de contas, Deus tinha designado ele para ir até aquele lugar, porque lá ele ia encontrar o novo rei. E Jessé disse: tem um lá no campo que está cuidando das ovelhas. E mandou buscar Davi. Quando Davi entrou na casa, logo de imediato, claro, você também vê na palavra isso, quando você medita em 1 Samuel 16. Logo Samuel ouviu a voz de Deus, que seria aquele ali para ele ungir. Então Samuel pegou um chifre cheio de azeite, derramou sobre a cabeça de Davi e ungiu Davi. Davi foi ungido, mas Davi ainda não havia sido coroado. Ele seria o novo rei. Então, o que eu trago para você hoje é que, mesmo nós sendo ungidos, nós ainda não fomos coroados, porque entre a unção e a coroação existe um processo. A palavra diz que Davi foi ungido e depois de ser ungido, ele voltou para o campo, ele voltou para o pasto,
ele continuou fazendo aquilo que ele fazia, porque ainda não havia chegado a hora dele. Quantos de nós que nós somos ungidos do Senhor, mas nós estamos por um processo, e porque nós somos ungidos, nós não queremos mais fazer nada, porque eu já mereço tudo, eu já mereço a cadeira maravilhosa, eu já mereço a coroa, eu já estou pronta, eu já estou pronto. E eu esqueço que entre isso tem um processo, e é um processo que dói, é um processo que machuca, é um processo que arranca lágrimas nossas. E nesse processo se chama servir. Para eu conquistar minha coroa, eu tenho um processo. Até chegar lá, eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Deus, eu estou intercedendo, eu estou limpando a igreja, eu estou dançando, eu estou pregando, eu estou lá na salinha das crianças, ajudando a Ana, eu estou ali no som, eu estou tirando fotografia, eu estou servindo a Deus de alguma maneira, eu estou num processo até chegar a hora da minha coroação. Até chegar a hora em que vai ser verdadeiramente que todos vão olhar e vão dizer: olha, ele e ela passaram por um processo e agora eles merecem a coroa. E nesse processo, nesse tempo, que há um tempo entre a promessa e o cumprimento, esse tempo se chama processo. E eu volto a repetir, é algo que dói. A promessa, ela é real sobre as nossas vidas, mas o processo, ele é necessário. Nem todos conseguem avançar o processo. Alguns no meio desse processo querem parar e alguns param inclusive. Mas Deus, ele deixa essa promessa na nossa vida de que nós somos capazes de ultrapassar tudo isso. Porque todo esse processo é necessário na nossa vida. Nós precisamos dar um passo à frente. Eu quero parar, eu não sou mais reconhecido. Nós precisamos entender que nem tudo é holofote, nem tudo é status. O pastor, ele realmente saiu de casa e disse, o que ele falou aqui tem muito a ver com isso. Ele disse: eu vou porque é o primeiro do estado, foi convidado pessoalmente pelos pastores e tudo. Aí eu brinquei com a Sofia, ele vai por status, mas vai voltar sem status, porque Deus vai quebrar ele lá, porque é um processo, não é verdade? Um dia desses eu fui para o Amigas de Ministério, aí eu fui de um jeito e voltei do outro e continuei do outro. Tudo é um processo, entendeu? Então quando Deus manda Samuel ungir um novo rei, Davi não é o mais forte da casa, tá lá os homens todos são bonitos, são fortes, são altos. Davi não é o mais forte, não é o mais velho, não é o mais lembrado, até esquecido pelo pai. O que você sentiria se você fosse esquecido pelo seu pai? Mas Davi era o escolhido e eles não podiam medir força contra isso. E mesmo depois de tudo isso, Davi volta lá para o pasto e continua servindo. Então você pode estar escondido entre os homens, assim como Davi estava escondido, mas você está exposto aos olhos do céu. Sabe, só no secreto que Deus te conhece. É Ele que te vê, só Ele que te vê. Alguém pode passar pela porta do seu quarto, ouvir uma oração, te criticar, passar pelo banheiro. Tem gente que escolhe o banheiro. Eu já ouvi relatos de mulheres que falam: pastor, eu tenho paz lá dentro do banheiro. Entendeu? É uma forma de orar, de buscar o Senhor também. Você está escondido dos homens. Eu, o pastor, a igreja não está te vendo, mas Deus está te vendo. Você já é um escolhido, porque Deus escolhe no secreto aquilo que Ele vai impactar no público. Tudo aquilo que Deus trata no secreto é porque Ele vai trazer para o público. Ainda não chegou a sua vez. Uma hora você vai estar impactando o público que você tanto almeja, de alguma forma, porque você está sendo tratado onde você precisa e merece ser tratado. E eu quero trazer 3 pontos dessa mensagem que eu escolhi, particularmente com muito carinho para vocês. E o primeiro ponto é que Deus vê
onde ninguém está olhando. Ah, pastora, lá no versículo 7 do capítulo 16 diz assim que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Porque quem conhece verdadeiramente o teu coração é o Senhor. Às vezes, olha só, isso traz até para o nosso lado conjugal. A gente está vivendo há muitos anos no lado de uma pessoa e acaba acontecendo algo que você não imaginaria que aquilo ia acontecer. Por quê? Porque você não conhece completamente o coração daquela pessoa. A gente sabe o que a pessoa é capaz de fazer, as atitudes da pessoa, mas verdadeiramente lá no íntimo é o Senhor que conhece. Davi, ele estava esquecido, mas Deus já via Davi. Você pode não estar sendo lembrado agora, de alguma maneira, mas Deus, ele está te vendo. Deus, ele nos forma no escondido, mesmo que esse escondido machuque a nossa vida. Deus, ele começa a te mostrar aonde ninguém está te aplaudindo, independente daquilo que você esteja fazendo. Porque nesse processo do servir, é muito comum as pessoas não olharem para você, não olharem para o que você quer que elas olhem. Eu gostaria de ser visto, a Gabi aqui com as mãos estendidas, eu quero ser vista, eu quero ser lembrada, eu quero ser aplaudida. Aqui a irmã canta lindamente bem, eu quero ser aplaudida, eu quero ser vista, eu quero ser lembrada. Mas não se esqueça que para você estar aí, teve um processo para você chegar até aí. A irmã com certeza que canta, cadê a irmã Leiliane? Canta lindamente bem a irmã Leiliane. Então, ela passou por um processo, entendeu? Para ela chegar onde ela está. Eu brinquei com a Gabi hoje de manhã, eu disse, olha Gabi, na hora que eu for orar, eu quero que tu cante essa música com unção. Aí ela disse, pastora, eu estou pior que a senhora, está quase não saindo minha voz também. Ela está passando por um processo, entendeu? Então tudo é um processo para ela chegar no altar, pegar um microfone, ministrar algo para você que está aí, para receber o seu aplauso, para receber a visibilidade. Ela passou por um processo, de repente ainda está passando por isso, está doendo, mas uma hora o Senhor vai coroar, uma hora o Senhor vai colocar no lugar que ela tanto precisa, no lugar que ela almeja, porque ela sabe que ela tem que estar no campo servindo para alcançar o que Deus tem para ela. Então, que hoje parece aos seus olhos ser um pasto esquecido, amanhã será lembrado com certeza como um lugar onde Deus te encontrou. Olha, Davi estava lá esquecido, mas Deus estava vendo ele. Deus encontrou ele, passou por todos os irmãos dele. Ele não era o mais velho, não era o mais alto, não era o mais visto, mas Deus estava vendo ele. Nem o pai dele estava lembrando dele. Até o pai dele estava deixando ele para trás. Nessa hora você deve estar pensando, quantas vezes também, pastora, eu fui esquecido, quantas vezes eu não fui lembrado, quantas vezes eu fui ignorado, quantas vezes apontaram um dedo na minha cara também, quantas vezes não deram a mínima para mim, mas Deus está te vendo, Deus está vendo no seu secreto, mas para isso você tem que ter um secreto com o Senhor. Amém? Estenda as tuas mãozinhas assim, declare comigo, Deus está me formando onde ninguém me vê. Esse é o seu secreto. Onde ninguém te vê é onde Deus te forma. E o segundo tópico que eu quero deixar para você é que a unção te dá identidade, não visibilidade. No versículo 13 fala exatamente isso, que Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. A palavra que me chama a atenção desse versículo é no meio. Sabe onde você mais foi humilhado, mais foi rejeitado, mais foi esquecido? Ninguém lembrava de você, criticavam, te faziam chacota com você, com certeza. É lá no meio que Deus vai levantar você. É nesse meio que Deus, você já é ungido. É nesse meio que Deus vai te levantar, vai te mostrar que você é um ungido do Senhor, é uma ungida do Senhor.
Então Davi foi ali no meio dos irmãos dele, que ele foi coroado, que ele foi ungido. Ele não foi coroado, ele foi ungido. Então a unção que foi sobre a vida de Davi, ela foi pública, assim mesmo para você. O trono lá ainda estava distante ainda de Davi. Ele nem via, ele não conseguia ver, ele não conseguia medir a distância do trono que ainda estava da vida dele. Quantas vezes você já pensou, já parou e pensou: meu Deus, eu sou ungida do Senhor, as pessoas me veem publicamente, mas eu não consigo alcançar ainda o que eu quero. Não pare, não se constranja, continue. Muitos querem ser usados, não é assim essa frase que a gente fala? Muitos querem ser usados, mas poucos querem ser moldados. Para ser moldado tem um processo, e o processo machuca. Eu quero ser usada, mas eu não quero ser moldada. Eu quero fazer com que toda a igreja clame ao Senhor, chore, faça um monte de coisas, mas eu não estou fazendo por merecer. Eu não quero ser moldada, eu só quero ser usada. Então, a partir de agora, saiba que você, para ser usado, você precisa ser moldada. Você precisa passar pelo processo. Você precisa estar no campo. Você precisa servir verdadeiramente para que Deus venha agir na sua vida. E você pode ser cheio do Espírito Santo, viu? E ainda assim estar no anonimato. Tem gente que eu conheço que é maravilhoso. Fala em línguas, falam, nossa, prega que é uma beleza, canta que é uma beleza, mas está no anonimato. Por que essa pessoa está no anonimato? Isso é bênção na vida dessa pessoa, sim, ainda está no anonimato. Porque Deus está com certeza formando essa pessoa no caráter. Com certeza, se você ainda não veio aqui a público, as pessoas ainda não te conheceram, ainda não te aplaudiram como você gostaria, é porque Deus está moldando o seu caráter. E moldar caráter, ele dói. Tem uma estrutura para isso, porque é a própria mão do Senhor que te molda e dói. A unção, ela não é um atalho para o trono, é uma convocação para o processo. Você é ungido, mas você também é convocado a passar pelo processo. Você pode estar cheio do Espírito Santo e ainda parecer invisível aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas que você gostaria. Mas eu quero te dizer que isso, Deus ele está te, como é que eu posso dizer? Ele está te protegendo de coisas piores, de coisas que você não imaginaria que você poderia passar. Deus, ele não está te punindo se você ainda não recebeu o que você gostaria de receber. Ele está apenas te protegendo, porque ele sabe que você ainda não tem condições de receber o que você quer. Então, tem um processo entre o ungido que você já é e o coroado que ainda falta você ser. Mas saiba que você é rei e rainha diante de Deus. Tem um rei maior, mas nós somos também. Nós somos formados para adorar o Senhor, que Ele é o rei sobre todos os reis. E nós somos os reis e rainhas aqui na terra também, para falar do nome dEle, para levar a todas as pessoas que estão por aí, que precisam ouvir o nome dEle, que precisam ser moldados por Ele, para você contar um testemunho e dizer, olha, eu fui transformada, eu fui moldada pelo poder de Deus, pelas mãos do Senhor. Eu passei por isso e hoje eu posso contar vitórias. E o terceiro tópico que eu quero deixar para vocês é que quem é ungido aguenta o processo. Olha só, se baseie na história de Davi. Ele foi rejeitado dentro da própria casa. Ele sofreu solidão. Ele fugiu. Ele foi para a caverna. Ele foi traído. Mas mesmo assim ele não perdeu a unção. Quantos de vocês estão aí que foram traídos, que já entraram na caverna da decepção, já entraram na caverna de coisas ruins, de ansiedade, de pessoas que têm problemas de saúde mental, já se trancaram dentro de um quarto escuro e não queriam ver nada, porque queriam fugir desse processo, porque isso é um processo.
Davi enfrentou tudo isso. E mesmo assim, Davi não perdeu a unção. Quantas tentativas fizeram, Saul mandou matar Davi. Quantas vezes ele escapou da morte. Deus era com ele o tempo todo. Porque Deus viu que ele não fugiu do processo. Porque Deus viu que Deus já tinha ungido ele. Ele é um ungido meu e eu vou proteger. Eu vou salvar ele porque ele está passando pelo processo e está dizendo glória a Deus. Eu vou passando pela prova e vou dando glória a Deus. Não é assim que o louvor fala? A vida de rei, ela não começa no palácio, viu, meu irmão? A vida de rei, ela começa no processo. Toda vez que você consegue dar um passo no processo que Deus está te colocando, você pode ter certeza que a sua vida de rei já está começando também. Então você não deve pular etapas. O que você deve fazer? Você deve ter certeza na sua mente de que Deus, ele está te preparando para algo maior. Se tudo que você está passando agora está te ferindo, está te machucando, saiba que é um processo que Deus está te preparando para receber algo maior. E às vezes a pessoa quer parar por algo tão pequeno, tão minúsculo. Minúsculo não só aos olhos do Senhor, e aos nossos olhos também. A gente olha, mas por que essa menina quer parar, meu Deus? É algo tão pequenininho, meu Deus. A pessoa esquece que é ungido do Senhor. A pessoa esquece que tem um processo e que nesse processo você tem que ser aprovado. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que se levantar, erguer a cabeça e não esquecer que Deus está te preparando para algo maior. E você não pode desistir, porque ainda não chegou onde você sonha. Jamais desista porque você não chegou onde você sonhou ou você sonha. A unção, ela é a garantia de que o trono já é seu. Se você é ungido, você tem a certeza, você pode ter certeza que você sendo ungido, o trono já é seu. Mesmo que você ainda não esteja sentado nele. Amém? Então não desista do processo. O fato de você estar passando por esse processo é prova de que a promessa ainda está de pé na sua vida. A promessa, ela não acaba porque você quer desistir. Ela continua. É por isso que Deus não desiste de nenhum de nós. Então nós não podemos desistir também das promessas. Amém? Eu gostaria que nesse momento você ficasse de pé. E na certeza de que a caverna que te esconde hoje será o testemunho que você vai exaltar amanhã. Mesmo que você esteja num quarto escuro, onde as pessoas não estão te vendo. Algumas pessoas estão inclusive te criticando, porque você está lá orando, você está lá chorando, clamando ao Senhor. Saiba que Deus, ele está te processando. Ele está te moldando para que você venha a ser muito maior do que você já é, porque sendo um ungido de Deus, uma ungida de Deus, é coisa maravilhosa que Deus tem para a nossa vida. Então não desista, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos declarar ao Senhor nessa noite que nós somos ungidos de Deus. Que o processo, ele não vai te parar. Amém? Coloca a mão na altura do teu coração, ou estende a tua mão, fecha os teus olhos, se desliga nessa hora e adore ao Senhor, porque o Senhor já te ungiu. Então não pare, não desista, continue. Você tem um caminho a prosseguir, você tem que chegar do outro lado. Você tem que chegar inteira do outro lado, sabendo que o Senhor está contigo, sabendo que o Senhor, ele está com as mãos estendidas sobre a sua vida, dizendo: você pode todas as coisas, meu filho, porque eu te fortaleço todos os dias. Você pode todas as coisas, meu filho, porque eu já te ungi. Você pode todas as coisas porque você é um rei, você é uma rainha. Mesmo que você ainda não esteja vendo o trono, você é um rei, você é uma rainha. Mesmo que você esteja num quarto escuro, diferente daquilo que as pessoas estão vendo,
Você só vê coisas ruins, você quer desistir. Não desiste, não. Não para, não. Esse processo dói. Deixa a gente cheio de feridas, machucados, cheio de escamas. Mas Deus está aqui, nesse lugar. Ele está aí com você. Você clama o nome dele e ele te responde. É assim que a palavra de Deus diz: clame a mim e eu te responder-te-ei. Então clame ao Senhor. Você pode, você tem poder para isso. Você é ungido do Senhor. Aleluia, Deus. Adore ao Senhor. Um momento de adoração. Essa adoração é sua. Levante a tua voz em clamor ao Senhor. Diga para Deus: eu vou servir, Pai, sem reclamar. Eu vou servir sem holofote. Eu vou servir sem reconhecimentos. Eu quero te servir porque servir é um processo. E eu quero alcançar o trono. Em nome de Jesus. Deus Pai o abandonou.